Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Neste contexto, Jesus selecionou pessoas para exercerem a difícil tarefa de edificar a igreja. Algo novo até então, que somente aparecia no Antigo Testamento por meio de alusões. Estes são chamados de apóstolos ou enviados. A definição do termo apóstolo é: pessoa que foi chamada para ser receptáculo da revelação de Deus em Jesus Cristo. O apóstolo tinha que ter sido uma testemunha ocular de Jesus, de acordo com Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Também tinha que ter visto a Jesus ressurreto. Tinha que ter tido comunhão pessoal com Cristo. E precisava ser chamado pelo próprio Cristo. Muito embora encontremos o exercício das mesmas funções dos apóstolos em obreiros atualmente, o ser apóstolo requer tais credenciais. Mesmo não havendo sucessão apostólica, os princípios do chamado de Deus permanecem os mesmos. Desta forma, podemos compreender por que Deus nos chama para a salvação. Por que e para que Jesus nos chama? Tópico A. Jesus nos escolhe por um critério divino. Leamos o texto paralelo de Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. O termo chamado tem originalmente o sentido de vocação. Hoje o termo vocação tem o sentido de aptidão também. Mas no original, vocação significa ser convocado por meio de um comunicado oral. E foi desta forma que Jesus chamou os seus discípulos. Jesus não usou critérios humanistas. Marcos capítulo 3, versículo 13. A nossa escolha não tem justificação nas nossas boas ações ou qualificações. Nossa vocação é apesar daquilo que nós somos. Vocação é como algemas invisíveis. Não há como negar, não há como retroceder. O profeta Jeremias tentou se calar, mas isso foi como fogo nos ossos. O sinal básico daquele que é chamado por Deus é uma fé inabalável. É o elo de ligação entre Deus e nós por meio da presença do Espírito Santo. Tópico B. Deus nos escolhe com um propósito. No texto de Marcos, capítulo 3, versículo 14, observamos o termo para quê. Jesus, quando escolhe, possui propósitos definidos. O primeiro propósito de Jesus era chamá-los para estarem com Ele. A vida daquele que é chamado é mais importante que seu trabalho. O chamado é maior que a pessoa, pois este modela todo o estilo de vida que Deus monta sobre a vocação. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, o apóstolo Paulo apresenta 15 qualificações necessárias aos oficiais vocacionados. Contudo, para o nosso assombro, apenas uma delas está relacionada ao serviço, que é o ser hospitaleiro. As outras têm relação com o caráter, com a postura. Isso demonstra que Deus está mais preocupado com o que somos do que com aquilo que nós fazemos. Porque se interiormente formos bem estruturados, a nossa boca transbordará daquilo que o nosso coração está cheio. O caráter somente é transformado por meio da convivência com Deus, por meio da sua palavra, da comunhão em oração, da convivência com irmãos de fé e também por meio da influência da cultura do reino de Deus.
O segundo propósito de Jesus era enviá-los a pregar. O termo apóstolo significa enviado. Somos enviados para pregar a palavra de Deus. Como pregar? Como evangelizar? No contexto das reuniões da igreja, somos chamados para edificar, ensinando a palavra de Deus. No contexto social, somos convocados a anunciar a palavra de Deus por meio do nosso estilo de vida. E qual seria então o processo do evangelismo pessoal? Primeiramente, desenvolver um relacionamento, conquistar a credibilidade e a confiabilidade, apresentar os princípios bíblicos de forma aplicada no nosso estilo de vida. Quando indagados, ligar os nossos princípios ao autor desses princípios. Por último, podemos convidar as pessoas para as reuniões da comunidade cristã, para estarem junto com o corpo de Cristo. Jesus cobre aquele que é chamado com a sua autoridade para expulsar demônios. Não é em nosso nome, pelo que nós fazemos, mas pelo nome de Jesus, por causa da vocação que Jesus tem sobre nós. De acordo com o texto de Marcos, capítulo 3, versículos 14 e 15. Expulsar demônios não consiste apenas em um ato de exorcismo, mas de neutralizar as forças demoníacas que desejam acorrentar as pessoas e impedi-las de ouvir a palavra de Deus, de aceitar essa palavra, e também o impedimento ao trabalho do reino de Deus. Tópico C. Deus nos escolhe apesar do que somos. Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19. Se tivéssemos a responsabilidade de escolher os apóstolos, dificilmente escolheríamos as pessoas que Jesus escolheu. Quem Jesus escolheu? O primeiro da lista é Pedro, Simão. Em Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18 e versículos 22 a 23, podemos observar um pouco do seu perfil. Um homem temperamental que agia antes de pensar e refletir. Um homem contraditório, capaz de grandes audácias, mas também de grandes covardias. Um homem bem-intencionado, mas um homem frágil. Um homem capaz de declarar que Jesus era o Filho de Deus, mas logo após tenta persuadi-lo a fugir do caminho do Calvário. Um homem que promete fidelidade a Jesus até a morte, mas logo depois dorme, foge e o nega. Mas Jesus chamou-o não pelo que ele era, mas pelo que ele haveria de ser. Se buscarmos pessoas perfeitas, nós nunca acharemos, pois todos somos vasos de barro, para que no final a excelência seja de Deus e não nossa. Na sequência aparece Tiago, filho de Zebedeu, e João, aos quais Jesus chamou-os de Boanerges. Marcos capítulo 3, versículo 17. Eram filhos do trovão, temperamentais, de pavio curto, explosivos. Quando os samaritanos não quiseram acolher Jesus, eles disseram: Mestre, quer que façamos descer fogo do céu? Eles tinham aspirações descabidas. Sua mãe foi pedir a Jesus que lhes colocasse um à direita e outro à esquerda do seu trono. Jesus pega este João e faz dele um discípulo amado e doce, meigo que no fim de sua vida se dirige à igreja e diz: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Também temos na lista André. João capítulo 1, versículos 40 a 42 nos apresenta um pouco do seu perfil. Ele quase não aparece. Uma pessoa que não se destaca, está sempre nos bastidores, talvez muito tímido, sem habilidade de discurso, um anônimo como muitos. André levou seu irmão Pedro a Cristo. Pedro está sempre evidente, ao passo que André não. Em João capítulo 6, versículo 9, na multiplicação dos pães, foi ele quem apresentou o menino com 5 pães e 2 peixes. Apesar de não estar em evidência, é uma pessoa que sempre está levando alguém a Cristo e propondo soluções nos momentos de crise. Também aparece Felipe,
João capítulo 6, versículos 5 a 7 nos apresenta o seu perfil. Ele era um homem racional. Quando Jesus pergunta sobre aonde encontrariam pães para alimentar a multidão, este respondeu que a questão não era o encontrar uma padaria, mas sim uma questão financeira. Ele era prático, calculista, planejador e pragmático. Alguém que não toma decisões sem analisar bem a situação. Em João capítulo 14, versículos 6 a 9, quando Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, falando acerca de si mesmo e de sua divindade, Felipe levanta a voz e declara: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mesmo depois de tanto tempo, não conseguia enxergar em Cristo a semelhança de Deus. A sua racionalidade bloqueava sua fé. Na lista também temos Bartolomeu, também chamado de Natanael. João capítulo 1, versículos 45 e 46, também temos um pouco do seu perfil. Bartolomeu era um judeu conhecedor de sua gente e de suas tradições. Mas ele era uma pessoa preconceituosa, pois disse a Felipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Também na lista aparece Mateus. Em Mateus capítulo 9, versículos 9 e 10, observamos que ele era um homem da situação, um cobrador de impostos, politicamente correto e neutro em suas posições. Uma das classes mais odiadas em Israel. Explorava um povo já escravizado pelo Império Romano, cobrando altas taxas de seu próprio povo e se beneficiando disto. Jesus chamou-o enquanto ele trabalhava na coletoria. O texto nos mostra Simão, o Zelote. Em Lucas capítulo 6, versículo 15, temos um pouco do perfil deste personagem. Simão estava do lado oposto de Mateus. Ele era membro da corrente do judaísmo que pregava o uso das armas para a libertação do domínio romano. Jesus colocou dois homens radicalmente opostos juntos, lado a lado, em uma mesma visão e um mesmo propósito. Tomé. João capítulo 20, versículos 24 a 27. Ele era um homem com dificuldades para crer. Em João capítulo 14, versículo 5, quando Jesus declarava que todos conheciam o caminho para onde ele iria, o mesmo respondeu: não sabemos para onde vais, mestre. Não acreditou no relato da ressurreição de Jesus e foi preciso o mestre dirigir-se a ele para que ele pudesse crer pelo ver. O texto também nos apresenta Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Não ouvimos falar destes em outros textos. São pessoas que o tempo e a história apagam seus nomes, mas que foram escolhidos por Jesus, que fizeram a sua obra e, acima de tudo, têm os seus nomes escritos no livro da vida. Judas Iscariotes, o discípulo que o traiu. Até este foi amado, chamado e teve oportunidade. O grande diferencial não foi o seu ato de traição, mas a fé que em determinado momento da sua caminhada com Jesus deixou de existir sem que ele percebesse. Poderíamos dizer também que foi uma má escolha e que esta ocasionou a sua morte. Porém, nada fugiu ao plano soberano de Deus. Concluindo esta mensagem, Jesus chama pessoas comuns como você e eu. Todos eles falharam, mas, excetuando Judas, todos eles retornaram para o Mestre e o Senhor os perdoou, os acolheu, os restaurou e os capacitou para edificarem a sua igreja, que cresceu além da imaginação e permanece até os dias de hoje. Deus nos vocaciona apesar do que somos, porque Ele nos amou primeiro e desejou que estivéssemos com Ele. O que Ele requer de nós não são qualificações, mas um coração disposto a ser transformado pelo seu Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe.